Tá ok? Vamos lá, palavra do Senhor Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz a palavra de Deus que logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Essa foi a ordem de Jesus. Jesus disse para os discípulos: vai, entra no barco e vai adiante para outra margem, para outra banda. Enquanto ele despedia a multidão, subiu para o monte orar à parte. Chegava já tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, não tenha medo. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Essa palavra muito conhecida, tenho certeza que você já ouviu diversas vezes essa palavra ser ministrada por N pessoas, por N ministros, homens usados por Deus. Mas hoje Deus, Ele quer trazer a revelação da palavra de uma maneira diferente ao seu coração. Deus, Ele quer que você pense no que você tem pedido e perguntado para Ele, porque hoje Ele irá te responder. Eu vejo aqui Jesus, primeiramente, Ele fala para os discípulos, Ele dá uma ordem. Ele diz: entra dentro do barco e só saia de dentro desse barco quando chegar do outro lado. Ou seja, entre no barco e chegue do outro lado. Chega aonde eu vou te direcionar. Não saia do barco. E Jesus foi fazer as suas coisas. E Jesus foi fazer as outras coisas e de repente subiu ao monte para orar e demorou bastante tempo. Na quarta vigília da noite ele desce. E andando sobre o mar, os discípulos se apavoram, pensando que era um fantasma, porque nunca tiveram visto algo assim acontecer. E Jesus, ele grita dizendo: pessoal, não tenha medo, sou eu. Os discípulos mesmo assim não acreditaram, não reconheceram a voz de Jesus Cristo. E é isso que muitas vezes acontece em nossas vidas. Primeiramente, Deus, ele fala: sobe no barco, fica no barco, que você vai chegar lá, você vai chegar, vai conquistar seus objetivos, você vai ter meta e você vai conquistar essa meta. Eu dou uma ordem para você: entre no barco, comece a navegar, porque eu vou te direcionar e você vai chegar à realização dos seus sonhos. Jesus, ele coloca, ele nos dá uma ordem para estar no barco e não sair de dentro do barco. E o que muitas vezes acontece em nossas vidas é que desobedecemos. E por isso muitas vezes o milagre não acontece. Passa um tempo, os discípulos não reconheceram que era Jesus. O medo fez com que os discípulos não reconhecessem a voz de Jesus. Às vezes o medo de fracassar, o medo de vencer, o medo de não conseguir, faz você duvidar ou faz você não entender a voz de Cristo, que Cristo quer que você fique no barco, Ele quer que você chegue do outro lado, e muitas vezes o medo faz você esquecer do que Jesus falou. E Jesus, ele falou aqui na palavra: entra no barco, é uma ordem, e passe para o outro lado, ou seja, chegue do outro lado. Você só vai chegar do outro lado se você estiver no barco. E os discípulos esqueceram isso, esqueceram o timbre de voz de Cristo, esqueceram tudo aquilo e pensaram que era um fantasma. E Pedro então diz: mestre, se és tu, deixa eu ir contigo em cima das águas, no versículo 28. E Jesus disse: vem. E Pedro foi e andou sobre as águas. Veja só, Jesus não chamou Pedro
para andar sobre as águas. Pedro que se propôs dizendo: Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa eu andar sobre as águas. Jesus vem, ele diz: se é o Senhor mesmo. Ou seja, Pedro duvidou da palavra de Jesus. Jesus tinha dito: sou eu, não tenha medo. Mas Pedro duvidou e disse: é o Senhor mesmo que está falando comigo? Será que é o que é verdade? Será que o Senhor está tentando me enganar? Será que o Senhor não é um fantasma? Olha só, às vezes Deus ele fala com a gente, usa, e a gente muitas vezes fica pensando: mas será que foi Deus mesmo que está falando? Não, deve ser só um fantasma, deve ser só isso. E muitas vezes Deus ele fala com a gente, Deus ele fala tremendamente na palavra, ele ensina, ele fala: não saia do barco. E a gente muitas vezes duvida, não reconhecendo a voz de Deus, porque estamos tão assustados com os momentos que estão acontecendo, que preferimos ouvir mais a voz enganosa do nosso coração do que a voz de Deus, que vai nos direcionar à direção certa, a chegar em terra firme, a chegar em pasto verdejante, a sair do deserto e a vivenciar o sobrenatural. Acostumamos tantos olhar para o nosso sentimento que esquecemos de obedecer a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, que é ficar no barco. Os discípulos aconteceram isso com Pedro: se és tu, deixa eu ir. Jesus falou: eu sei quem eu sou, então quer vir, vem. E Pedro até andou sobre as águas um pouco, mas sentiu o vento. E o vento era tão forte que ele sentiu tanto medo e começou a afundar. Amado, quando nós pulamos para fora do barco, nós até andamos um pouquinho sobre algo firme, mas lá na frente a gente afunda. Quando a gente sai debaixo da vontade e da graça de Deus, quando a gente sai debaixo da ordenança, da ordem de Deus, que é para ficar no barco, às vezes dá a impressão que está tudo caminhando bem, mas de repente vem o desespero, porque a tempestade vem, as lutas vêm, o vento vem, e como a gente pulou para fora do barco, a gente começa a se frustrar e começa a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Pedro afundou porque pulou para fora do barco, aonde ele não devia ter pulado para fora do barco. Ele se propôs: se és tu mesmo. A dúvida, ele duvidou na palavra de Deus e falou: eu vou pular para fora do barco, eu vou até o Senhor quer vir, vem. E ele foi. A desobediência dele, porque Deus dá o livre-arbítrio, meu irmão. Deus não obriga você a ficar no barco. Deus, ele te dá o livre-arbítrio, você fica no barco se você quiser. E Pedro preferiu pular para fora do barco. Mas quando o vento veio, porque o vento sempre vem. Lembra que o vento estava soprando também quando estava dentro do barco. Mas a diferença é que o vento estava soprando enquanto os discípulos estavam dentro do barco, mas o barco não afundou, os discípulos não afundou, porque eles estavam debaixo da vontade de Deus. Estavam protegidos. No barco vem vento, no barco vem luta, no barco vem dificuldade, mas no barco vem livramento de Deus. Agora fora do barco vem luta, vem dificuldade também, vem vento também, só que a diferença é que a gente afunda. Que não dá certo, a gente não chega ao outro lado. Na hora do desespero, Pedro pede socorro. Ele grita: salva-me, Senhor. Ele pede ajuda para Jesus. Ele reconhece que era Jesus depois. Ele falou: não, só Jesus para me salvar agora. Porque na hora do sufoco, a gente cai em si e fala: eu podia não ter saído do barco, eu podia ter acreditado no que Deus fala. E Jesus foi lá, estendeu a mão e tirou Pedro daquele sufoco. E sabe para onde Jesus levou a Pedro? De volta para o lugar aonde ele não devia ter saído. Jesus pega na mão de Pedro e leva novamente para dentro do barco. Olha só no verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Duvidaste no quê? De que estava andando sobre as águas? Não, duvidou na palavra de Jesus quando Jesus disse: sou eu que falo contigo, não tenha medo. E no verso 32 diz: e quando subiram para o barco, acalmou o vento, acalmou a tempestade. Eu quero dizer para você, você não está percebendo, talvez você tenha pedido resposta de Deus, mas você não tem notado
que esse vento, que essa luta, que esse problema que você tem enfrentado, essa perturbação muitas vezes na sua mente que tem tirado o teu sono, que deixa você para lá e para cá sem saber o que fazer, é porque muitas vezes tomamos caminho que não é para tomar. Deus ele fala, fique no barco, porque no barco eu acalmo tempestade. A paz do Senhor Jesus, bênção. No barco eu acalmo tempestade, no barco eu ajeito a situação. Olha aqui o que o Jesus fez, quando Jesus pega na mão de Pedro e leva Pedro para dentro do barco, o vento se acalma, a tempestade se acalma. Porque quando estamos debaixo da vontade de Deus, na obediência, o vento, ainda que se levante, ele tem um prazo de validade. A luta na sua vida tem um prazo de validade. Pastor, mas quando será o prazo de validade dessa luta, dessa prova, desse perrengue, dessa barreira que eu estou enfrentando? Quando você voltar para o centro da vontade de Deus. Quando você voltar para o barco da onde você nunca deveria ter saído. Deus ele ordenou para o discípulo, entre no barco, fique no barco até chegar do outro lado. Vá, conquiste seus sonhos, conquiste seu objetivo, chegue lá do outro lado. Mas o discípulo, Pedro, preferiu pular para fora do barco. No barco tinha outros discípulos. Nenhum dos outros discípulos afundaram, porque eles estavam dentro do barco. O único que afundou foi quem? Foi Pedro. Por quê? Porque pulou para fora do barco. Eu quero dizer para você que está assistindo essa live, é para você mesmo que Deus está falando. Você tem buscado direção de Deus. Você não sabe que caminho seguir, o que fazer. Deus está falando para você, fique no barco. Não saia da vontade de Deus. Fique firme, debaixo da mão poderosa de Deus. Porque no tempo certo, Ele vos exaltará. E você vai chegar do outro lado. E você vai conseguir. Você vai conseguir realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Mas é necessário você estar no centro da vontade de Deus. É necessário você ouvir a voz de Deus, ouvir, reconhecer que é Deus falando com você e obedecer, colocar em prática. Quando Deus fala fica, fica. Deus jamais vai falar para você e nem vai usar ninguém para falar para você pule para fora do barco. Deus não tem isso na Bíblia, Ele não faz isso. Ele sempre vai dizer para você, fique no barco, porque essa tempestade vai passar. Fique no barco, porque no barco a calmaria, mesmo que venha a tempestade, mas depois vem a calmaria, porque se você estiver no barco, eu estarei com você. Eu mudarei a tua história, eu mudarei a tua vida e você chegará do outro lado. Se você, meu querido, tem pensado em sair do barco, pensado em sair do seu ministério, pensado em sair da tua igreja porque o vento está forte, eu quero dizer para você, vento vai vir dentro do barco e fora do barco, mas é bom você ficar dentro do barco, porque esse vento vai passar, tem prazo de validade e você vai cantar o hino da vitória. Agora fora do barco, você pode afundar. Se você tem pensado em desistir, não desista, continue firme. Essa tempestade tem prazo de validade. Você vai chegar do outro lado. Não ordenou Jesus? Jesus disse, na palavra de Deus, diz, sedes fortes e corajosos. Amém? Sede fortes, tenha coragem, você vai vencer, você vai conseguir. Mas não retroceda, não desista, porque Deus, Ele tem o melhor para você. A bênção pode não estar no começo, pode até não chegar na metade, mas no final você vai ver e você vai cantar o hino da vitória, dando culto de ação de graça, porque grandes coisas Deus irá fazer na tua vida. Se você por acaso saiu do barco, pastor, eu saí do barco, estou passando vento, estou afundando, está tudo dando errado. Se você está ouvindo esta palavra, está assistindo esse vídeo, é porque Deus está falando para você também. É hora de voltar para o barco. Volta para o barco. Volte a ter fé. Volte para dentro do barco onde você não deveria ter saído. Se reconcilie, porque você vai ver que essa tempestade vai acalmar. Quando Pedro voltou para o barco, a tempestade acalmou. Deus está falando para você, volte para a minha presença. Volte para a minha igreja. Volte para o barco da onde você não deveria ter saído. Que você vai ver que eu vou acalmar essa tempestade, vou mudar a tua vida e vou mudar a tua história. Amém? Eu sou o pastor